Apoio Cultural Estadão. Carro velho pra quê? Mas carro velho pra quê? Carro velho pra quê? Baixinho pra vocês. Carro velho pra quê? Carro velho pra quê? Carro velho pra quê? Carro velho pra quê? Olá, banda Fanzine! Carro velho pra quê? Se é pra ficar no caminho, eu prefiro nem ter. Eu quero um tipo novinho, eu quero um tipo coupé. Um dia eu ganho sozinho, aí é que vocês vão ver. Mas carro velho pra quê? Já não bastasse a miséria, o pouco que se comer. Já basta ver nas vitrines coisas que eu nunca vou ter. Um dia eu ganho sozinho, aí é que vocês vão ver. Pra ver os vizinhos com vergonha de Carro velho pra quê? Pra ver os meus filhos todos com raiva. Carro velho pra quê? Eu tenho raiva do mundo, eu tenho raiva de mim, eu tenho raiva de tudo que eu não posso ter. Carro velho pra quê? Pra enfeitar a sujeira da rua que me viu nascer. Eu já empurro carroça, eu já carrego essa cruz. Um dia eu ganho sozinho, aí é que vocês vão ver. Este é o programa Fanzine, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Belo Horizonte, Ceará, Piauí, Espírito Santo, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul e Estado de São Paulo. Todos ligados no Fanzine, porque hoje vamos falar de roubo de carro. Para isso convidamos o diretor da divisão de roubos e furtos do Take, daqui de São Paulo, Guilherme Santana. E o repórter especial do Jornal Estado de São Paulo, Renato Lombardi. E participa também do programa Dia a Dia da Bandeirantes, né? Que horas vai esse programa? De manhã? De 8 às 10. De 8 às 10 da manhã? Você acorda todo dia de manhã para participar? Não, segunda, quarta e sexta. Fala no microfone. Segunda, quarta e sexta. Que horas você tem que acordar para participar de um programa que começa às 8 da Eu manhã? acordo às 7 horas da manhã. Tá vendo? Chego um pouco antes, preparo um pouco para poder ficar bem atualizado. E entro no ar às 9h25. Ok, 9h25, TV Bandeirantes. Programa Dia a Dia. Bom, na plateia, Faculdade Maurício Arruda, Colégio Fênix Guaratinguetá, São Paulo e Colégio Renascença. Os filhos com vergonha de Carro velho pra quê? pra ver os vizinhos todos rindo de Carro velho pra quê? Eu tenho raiva do mundo, eu tenho raiva de mim, eu tenho raiva de tudo que eu não posso ter. Mas carro velho pra quê? Pra enfeitar a sujeira da rua que me viu nascer. Eu já carrego essa cruz, eu já empurro carroça. Um dia eu ganho sozinho, aí é que vocês vão ver.
Banda Fanzine hoje com o elemento Maurício Pereira no sax. E eu tenho também o elemento Arthur Lara ali nos painéis. Cheio de elemento aqui, que só tem elemento. Mas eu vou ler aqui uma... Arthur Lara. Aqui eu vou ler uma carta aqui da Kátia Luque de São Paulo. Marcelo, como vai? Sabia que o seu programa tem me ajudado ultimamente? Quando começa o fanzine, está na hora de eu cuidar do meu irmãozinho. Enquanto eu fico tentando assistir, ele destrói a casa. Mas um belo dia chamei ele para olhar a TV e ele ficou quieto e assistiu comigo e percebi que, enquanto eu prestava atenção na entrevista, ele se divertia com o colorido e as brincadeiras satíricas do pessoal da banda Fanzine. Ok, ganhou a camiseta e hoje o seu irmãozinho também vai saber como se prevenir dos terríveis ladrões de carrinhos de bebê. Ok? Ladrões que infestam essa cidade. Bom, vou começar aqui perguntando pro Guilherme como é que se faz para diminuir este drama que todo brasileiro enfrenta, que é o roubo de carros. Primeiro, Marcelo, agradecer o convite de comparecer para ficar em um programa junto com o jornalista ilustre que é o nosso amigo Renato Lombardi. Também o seu auditório, todos jovens e pessoas que estão acompanhando, se interessando por problemas importantes da cidade. E esse problema, que é muito importante, o caso de roubo e furto de carros. A nós nos preocupa realmente muito, principalmente quando se trata de roubo, porque aí não é só o patrimônio, não é só o veículo, é a violência contra a pessoa. E nós todos estamos empenhados, temos recebido também a colaboração da cidade, das empresas, dos transportadores, todos estão irmanados nesta luta, que é realmente muito difícil para o cidadão que mora na cidade grande, que mora na cidade de São Paulo. E acredito que a maior parte desses meninos que estão aqui na plateia, quando eles mesmos não foram vítimas, acredito que os pais, algum parente deles já foram vítimas em matéria de roubo ou furto de carro. Você então, já foi, o problema doutor que ajuda a nós, eu realmente nunca tive esse problema, porque eu tenho uma precaução muito grande. Primeiro porque eu ando com um carro do Estado... Carro preto e branco, né? E tenho, exatamente. Já Carro tenho, da polícia nunca foi roubado, um carro da polícia? Pelo menos Já? da nossa área, não. Da nossa área nunca foi. De sorte que já tem essa proteção que, lamentavelmente, não pode ser estendida a todos. Porque também não é só proteção. O carro oficial acaba sendo um castigo para a gente, dado o cuidado que tem que ter quando anda com carro oficial. E você, Renato, já teve um carro roubado ou não? Eu já tive o carro roubado. Já tive o carro roubado, já tive o toca-fita roubado 4 vezes. Dentro da garagem do prédio, fora da garagem do prédio. O carro roubado, que carro que era? Era um Escort. Eu tive um Escort que na minha fase bem de jovem, aí eu rebaixei o carro, tinha vidro fumê, todo incrementado. Na primeira parada que eu dei, levaram o carro. Achei o carro sem nada depois. Dona Renata, você acha que o roubo de carro hoje já é uma indústria institucionalizada no país? O roubo de carro tem 2 coisas que eu acho que é muito grave. Primeiro, os ladrões não temem a polícia, não temem nada. Nada. Eles roubam, você larga o carro onde você larga o carro no restaurante, eles roubam, você larga o carro no campo de futebol, eles roubam, você larga o carro na porta da sua casa, eles roubam, você larga o carro na garagem da sua casa, eles roubam. Segundo, os ladrões hoje, eles trocam o carro novo por cocaína, trocam o carro por drogas, vendem as peças dos carros. É comum entrar num desmanche, o doutor Guilherme está aqui, que está numa divisão que combate isso, é comum você entrar num desmanche e encontrar peças de carros que eles saíram da fábrica 1 semana atrás. Eu acho isso impunidade. Eu vou dar um dado aqui, em São Paulo, nos primeiros 5 meses deste ano, já foram furtados e roubados 60 mil carros. Nossa. É brincadeira. 60 mil carros. Depois, o Rio de Janeiro vem a seguir, com cerca de 40 mil carros. Agora, o que eu acho é o seguinte, o mais grave disso, um dado que eu vou dar aqui do ano passado, para se ter uma ideia. No ano passado, foram furtados e roubados em São Paulo, no estado de São Paulo, 110 mil carros. E foram localizados pela polícia 43 mil carros. 67 mil carros
Voaram. Desapareceram. Simplesmente desapareceram. E um outro detalhe grave que eu acho aqui. A polícia, que me desculpe, doutor Guilherme Santana, muitas vezes ela vai atrás do carro que tem seguro. Você que não tem seguro, desculpe a expressão, dança. Sempre dança. É verdade, doutor. Mas Existe uma eu tenho um reclamação. dado que não é tão pessimista. Existe boatos, né, de que as seguradoras fazem uma Não é boate, caixinha. não é boato, não. É verdade. No Rio de Janeiro foi comprovado. É verdade. né, Aqui em São Paulo também existe isso. que as seguradoras fazem uma caixinha Eles têm para os porcentagem. policiais que acharem os carros. Não, pra na verdade não é bem assim, de caixinha. É que essas seguradoras, elas acabam pagando o carro no dia seguinte ao evento roubo ou furto. Não, demora um mês, né, doutor Guilherme? Não há mais necessidade de esperar. No dia não? seguinte já paga, no dia até seguinte? porque se esperar um mês, o dinheiro que recebe já não dá para comprar outro carro. Então nós estamos expedindo certidões no dia seguinte. E a seguradora paga e depois ela vai se ressarcir com o carro na eventualidade do carro ter sido localizado. E há realmente uma certa complacência de todas as autoridades de admitirem que as seguradoras, após a recuperação do carro, dá 10% para aquele que recuperou o carro. Isso é legal ou não? Que seja legal não é, mas é uma praxe que praticamente hoje todo mundo aceita, não só as autoridades policiais, como as autoridades da justiça. Mas aí não leva, é o que eu disse, quer dizer, então o policial não se interessa só em encontrar o carro da seguradora e deixa o carro de quem não está no seguro para lá? Não é, na maior parte não é nem policial que localiza. Quem localiza são as firmas recuperadoras. Como são localizados os carros? Olha, roubados? na verdade, hoje em São Paulo existe uma indústria de firmas recuperadoras de carro. Essas firmas têm ramificações na polícia e têm uma rede de informantes. E elas vão buscar o carro. Então a polícia já entra no fio, na ponta final do fio. Essas recuperadoras é que criaram uma grande indústria do carro furtado e do carro roubado. Em parte é ajudado pela polícia, né? Em parte porque a maior parte das informações efetivamente obtém na se polícia. uma empresa, isso acontece muito aqui em São Paulo, você tem seu carro furtado ou roubado e ligam para você, olha, o senhor Renato Lombardi, o senhor teve o carro furtado. Mas como é que você sabe? Aí eu sou da empresa tal, se você entrar no nosso cadastro, você tem chance de recuperar seu Por carro. uma grana, Mas né? tem que pagar. Aliás, já assina até um... Tem que pagar. Então eu quero compromisso. saber como é que essas pessoas descobrem. Não, você tem razão, é uma ramificação na polícia, mas isso é ilegal. Isso é irregular, o policial passar informações que recebe em razão do cargo que exerce e passar para firmas particulares que vão ganhar dinheiro em cima dessa informação. Mas os órgãos censórios da polícia, tanto civil como militar, é que deve se incumbir dessa apuração. Ô, doutor Guilherme, houve um recadastramento agora dos carros, inclusive com placas novas, a placa branca com 3 letras e 4 números, em que se falava que ia diminuir o roubo de carros. Isso diminuiu ou não? Olha, a verdade é que esse recadastramento seria necessário que houvesse um cadastro nacional para todos os estados do Brasil. Esse cadastro, no momento, existe em 10 estados. O Brasil tem 26 estados, então a maior parte ainda não tem o cadastro. O que significa? Roubam um carro em São Paulo, chega no Mato Grosso, vizinho aqui, ó, daqui 1 hora de viagem de São Paulo, e se faz novo licenciamento, porque nem todos os estados estão cadastrados nesse sistema, apenas 10 estados. Agora, estatisticamente, o carro roubado vai para onde? Você tem um dado? Olha, são vários caminhos. Inclusive o indivíduo pega o carro, compra o carro, viaja para o Paraguai, passa o carro, vende o carro no Paraguai, volta para São Paulo e dá uma queixa de roubo. Então, até essas queixas de roubo que são registradas, nem sempre elas correspondem à realidade. Porque o sujeito recebe o seguro aqui e vende o carro no Paraguai. Isso também acontece. Mas é um número pequeno. Tudo bem, mas é um número. Tem o número que vai para o desmanche. E que você sabe que nós temos combatido esses desmanches antes de eu ir para a DVK, que eu estou lá 1 mês. Certo. E temos também os carros que são licenciados em outros estados, além de um grande número que está circulando aí na cidade de São Paulo. O desmanche, é fácil controlar os desmanches ou não? É fácil dar batida em desmanche? Olha, nos dias de hoje nós temos cadastrado lá conosco 665 desmanches.
665. Está certo que nós fechamos alguns, mas outros abriram clandestinamente. O que vale dizer, cerca de 700 desmanches em São Paulo. Nós fiscalizamos hoje uma média de 15 por dia, mas nem sempre há possibilidade de controlar, porque agora, quando a gente começa a forçar aqui, eles levam o carro para o rio, cortam o carro no rio e o carro volta dentro de um baú. Então, o sujeito está sempre com um passo à frente. É difícil você controlar tudo. Eu acho que as pessoas que vão comprar um carro, e que vão comprar um carro numa loja, não numa revendedora autorizada, um carro usado, elas devem se precaver de todos os detalhes. Por quê? É comum você comprar um carro, andar com o carro 1, 2 anos, se você faz seguro do seu carro, você licencia seu carro, amanhã a polícia bate na sua porta e diz assim, olha, seu carro é roubado. Aí você vai saber que o seu carro teve o motor, o número do motor adulterado, o número do chassi adulterado, aí você diz assim, mas não é possível, se eu licenciei o carro no Detran, se eu paguei o seguro, como é que eu posso ter um carro roubado? E tem o carro roubado. Esse é o problema. Por que a pessoa tem o carro que é roubado e o Detran licencia o carro? A verdade é que esse material... que Tá vendendo por quanto esse tape aí? Esse aí me roubaram 4, deve ser um dos meus. Hein? A verdade é que esse material que é levado a obter uma documentação que não corresponde à verdade, é em virtude de todo esse sistema não estar totalmente informatizado. Então, esse licenciamento que é feito, corre esse risco se a pessoa, na hora que comprou o carro, não tomou essa precaução. Mas não tem a vistoria? Mas essa vistoria é feita muito ligeiramente. Só para carros novos? De um modo geral, é feito também em carros usados, mas não com aquela cautela que seria necessária. Agora, precisamos também admitir que muitos desses carros que tiveram problema em São Paulo foram licenciados em estados vizinhos e retornaram para São Paulo. Agora, eu queria que o senhor me explicasse, passar uma pergunta para o doutor Guilherme aqui, que explicar o seguinte, e os carros que são roubados e que a polícia anda com eles? Às vezes as pessoas não sabem, o policial anda com o carro muito tempo. É verdade, na eles chamam delegacia, como é que eles chamam de cabrito, é isso? Olha, a verdade é que há uma legislação que autoriza isso. Então, quando esses carros são apreendidos em virtude de roubo ligado ao tóxico, há um perdimento do carro. O sujeito que rouba o carro e vai traficar cocaína, qualquer tipo de tóxico, ele perde o carro. É a decisão da justiça, é o perdimento do carro para o Estado. Mas, por exemplo, chegar um policial com um ômega 0, o pessoal não estranha, não? Não há dentro da polícia um próprio controle dos policiais que andam com carros de luxo, não, como houve no Rio de Janeiro, por exemplo? Nós temos uns antecedentes, um passado que nós ficamos na corregedoria durante muitos anos e prendemos muitos policiais que estavam com o carro de forma irregular. Mas isto é uma irregularidade, estar usando um carro. Esse tipo de coisa realmente não pode acontecer e, como bem disse o Renato, é o que se chama cabrito na língua. Por quê? Por que cabrito, hein, doutor Guilherme? É cabrito porque é um animal que tem muita facilidade de se esconder. Então, o carro, por questão de gíria, acabou ficando também chamado de cabrito. Mas isso você sabe que é ilegal. E o policial que anda com um carro desse está correndo muito risco de, inclusive, ser preso junto com o carro. Natália. Oi, você já teve carro roubado? Já, um Uno. E aconteceu um negócio muito legal, que foi roubado num posto de gasolina e tinha muita coisa dentro. Tinha perfume, fita, livro, guarda-chuva, chuva. Posto de gasolina, ele tava... Eu deixei pra lavar, quando eu voltei, acho que lavaram tanto que sumiu. Diluiu com a água. E foi muito legal, porque o dono do posto, ele pagou tudo que tinha dentro. Fita, tudo. E deu até aquela coceirinha. Não, vou falar que tem umas coisas a mais, né? Aproveitava. Daí você fala, pô, um cara no mundo que teve lisura, eu não vou também sacanear com o cara. Mas foi muito bacana. E o carro? O carro acharam meia-noite, lá perto do aeroporto, na frente de uma favela. Ligaram pra casa, daí eu liguei pra um monte de... Quem acharam e quem ligaram? A polícia. Mas aí eu liguei para uns advogados que eu conheço, para outros policiais, para saber se era policial mesmo. Às vezes era sequestro, sei lá. Aí eu cheguei lá 3 horas depois, até achar alguém que acompanhasse. Daí os policiais, pé da vida, né? Como você desconfia da gente? Eu falei, desconfiando. Quem que não desconfia da polícia hoje, né? Eles têm que fazer a guarda, né, lá do carro. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte.
Se fala muito de um roubo ativo, né? Roubar o carro em si e tal. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre um roubo passivo. Esse cover artístico que você tem que dar para o guardador de rua, que é o fim do mundo. Também acho que é um exagero. Acho um absurdo. Eu acho que esse pessoal tem que ir pra cadeia. Mas por que não vai? Vai dizer, será que é falta de gente para ver? Sabe, será que tem tanta falta de gente? Você vai na delegacia, ao guardador tem... de carro e aos flanelinhas? Mas é o pessoal que... Isso é extorsão, no meu modo de entender. Porque se você quiser dar uma gorjeta, você dá. Não, ali é assim, você só para o carro se você pagar. Se você não pagar, não adianta. Não dá para ter uma atitude maior assim. A verdade é que isso acabou se convertendo numa legislação que protege esse pessoal, que tem até sindicato de guardadores de carro. Eles deveriam todos ser enquadrados em contravenção penal, que não há uma ocupação regulamentada. Mas acaba caindo naquele problema de ordem social e todos nós vemos, achamos ruim, mas não há uma atitude das autoridades para coibir. E adianta dar dinheiro? Eles tomam conta mesmo ou não? Não toma conta. E ninguém, se o próprio dono não toma conta quando acontecem essas coisas, imagina um estranho. E nem o sujeito vai se arriscar na frente de uma arma para receber uma gorjeta. Por isso que eu falo que é uma extorsão. Você é obrigado a pagar e fica passivamente esperando que quando você voltar, se você encontra ou não seu carro. Isso realmente é... Eu acho que a polícia deveria ser muito mais atuante nas ruas, o trabalho preventivo. Porque a polícia sabe, aqui em São Paulo pelo menos, onde ocorre o maior número de furtos e roubos de veículos. Sempre os mesmos bairros, sempre a mesma região. E todo mês o número de carros aumenta. E eu não vejo, quer dizer, a polícia na rua, nada. Que isso, Guilherme? Efetivamente pessoal, não tem aumentado. Eu posso até afirmar que na estatística desse mês de julho foram recuperados 46% dos carros roubados e furtados. E houve uma queda de 2.000 carros. Não é o ideal, não é ainda aquela cifra estrondosa, mas já é um bom começo. Também estou com você, Renato, quando fala de fazer o serviço naqueles locais que são mais vulneráveis. Há determinados locais que são realmente vulneráveis, proximidade de hospitais, de colégios. Então, isso, efetivamente, nós estamos montando um plano para fazer uma ação de presença nesses locais. Ô, doutor Guilherme, quais são as precauções que um proprietário de um carro deve tomar a respeito dessas travas? Seguro todo mundo deveria fazer, infelizmente, para algumas pessoas é muito caro, inclusive o seguro dos carros mais roubados, que é o caso do Fusca, da Brasília, da Kombi, são seguros mais caros, né? E eu queria saber como que um usuário que não tem muito dinheiro para pagar o seguro deve se precaver. Olha, o primeiro cuidado que deve ter é evitar deixar o carro na rua. Isso efetivamente é um cuidado que todos nós devemos ter. E quando não tiver outra solução, terá que usar de todos esses meios de dificultar o ladrão. Porque quais são? Usar uma trava, usar um alarme, todos esses recursos que estão aí ao alcance de todos. E qual é a boa trava e o bom alarme? Não, contra o ladrão realmente não tem nenhum, mas pelo menos dificulta. Impedir, quando o sujeito cisma de roubar, ele vai e rouba mesmo. Há indivíduos aí que abrem o carro em 2, 3 segundos, né? Então, uma vez eu entrevistei um japonês e ele abriu o carro em 3 segundos, ligou o carro em outros 5 segundos e que se ele quisesse em 15 segundos ele sairia com o carro. Agora, e aqueles alarmes que estouram à noite mesmo, assim, esses alarmes não assustam nenhum tipo de ladrão de carro, não? Ficou tão comum você ouvir de madrugada o alarme, que ninguém sai na janela, só o dono do carro que o deixou na rua sai para ver. Do contrário, não adianta nada, eu acho que não adianta nada. E essa chavinha aqui, a micha, vocês conhecem ou não? Essa abre qualquer fechadura, né? Qualquer fechadura lá abre? Qualquer fechadura abre. O sujeito que usa uma micha, ele abre. Então, meu amigo ladrão de carro, estamos mostrando aqui para você como facilitar a sua vida. Mas ele nem precisa disso, ele já tem a habilidade necessária. E tem um detalhe que está acontecendo muito aqui em São Paulo, antigamente os ladrões ainda perdiam tempo de ficar exatamente tendo cuidado, de abrir a porta. Hoje não, hoje está acontecendo o seguinte, está aumentando o roubo. Para diferenciar o que é o furto e o roubo. O furto é sem violência, a violência é, vamos dizer, o carro, o arrombamento. O roubo não, o sujeito encosta o revólver no seu peito, na sua cabeça e leva o carro. E está acontecendo muito isso. Demais até aqui em São Paulo. Nós podemos